Olá, rádio ouvintes, tudo bem? Está começando então mais um Sarau Elétrico. É o nosso terceiro sarau neste formato, cada um na sua casa, porque, enfim, é o que temos para o momento. E hoje temos ainda um plus a mais. Temos também uma versão com imagem para vocês verem os nossos rostinhos lindos no YouTube. Vocês podem procurar. A Rádio Falando, Elétrica não, não tem. Hã? falando em YouTube, eu quero dar um aviso para os nossos radio-ouvintes e telespectadores. Boa noite para todo mundo, beleza? Bom, Não, eu quero dar um aviso que é o seguinte: a Kátia Suman foi eleita essa semana a rainha dos porteiros de supermercado. Foi uma eleição espontânea, um negócio comovente. Pode contar aí, Kátia. Eu quero só te dizer o teu aspecto, entendeu? o shape. O teu shape tá muito prestigiado socialmente. Ah, Conta aí, Kátia. esses dias Não, eu fui no Zafari aqui da Fernandes Vieira, que é mais perto daqui de casa, e os funcionários já estavam sabendo ali também. Só se falava nisso, né? não. Enfim, foi uma brincadeira que realmente aconteceu. Número um, o cara não queria me deixar entrar e eu não sabia na hora se eu agradecia Ah, ele. mas explica aí, não, o cara não explica, Kátia. O cara não queria Não, deixar. assim, eu botei no Instagram. Eu fui no horário de idosos fazer as compras no Zafari aqui da Rua da Praia. Era domingo, era 8h30 da manhã. Aí eu cheguei, o segurança estava na porta, eu falei, mas não está aberto? Ele disse, não, mas agora é só para idosos. Eu disse, falei, olha, eu vou te dizer uma coisa para ti, eu sou idosa. E aí, bom, aí foi meio assim, depois eu tirei uma onda, porque a gente está vivendo uns dias tão esquisitos, eu estou numa verdadeira montanha-russa de sensações e emoções. Tem dias que eu estou péssima, tem dias que eu estou com um ânimo um pouquinho melhor, mas eu aproveitei aquilo para brincar e postei no Instagram, achei engraçado. E algumas pessoas, inclusive, assim, acharam estranha a minha. Eu recebi uns toques tipo assim, para que tudo isso? Tipo assim, que ficar com a Fazendo. alegria, rindo numa hora dessa. Mas, enfim, cada um, né, vai, enfim, reagir de uma maneira. A Tages, a nossa querida Cláudia Tages, fez um texto que ela leu e eu vou botar no final do sarau sobre isso. Ela criou um caos muito engraçado. Né? Mas, tá, eu já me perdi, já nem sei o que eu ia falar. Eu estava dizendo, então, que a gente também está em imagem no YouTube. Como a Rádio Elétrica não tem canal no YouTube, nem vai ter, como o Sarau Elétrico também não tem, eu botei no meu canal, Kátia Suman, né? Vocês podem ver o sarau. Então, o nosso tema hoje é Gil, Chico e Caetano. Para mim é Caetano, sempre. Então, assim, a ideia partiu de um post do Peninha Bueno. Ele foi no dia 31 de março, aniversário do golpe militar, né? E ele falou que os generais já morreram todos, fez um trocadilho horrível com o nome de cada um deles, e que a maneira da gente celebrar enfim, essa data reverenciando os artistas que foram perseguidos por eles e que estão aí firmes e fortes. E citou Caetano, Gil e o Chico. Então, essa é a ideia. Professor, vamos lá. E será que tu é Caetano, hein, tia? Hã? Será que tu é Caetano? Ah, é Não óbvio, precisa né? defender, né? Não precisa. Né? Tu vai de Chico, já sei. Não, eu vou de qualquer um dos três, eu gosto muito, né? Curioso, assim, o Gil é um cara que eu gosto muito, mas eu não sei bem como é que eu gosto dele, sabe? Eu já contei essa história no Sarau uma vez, quando eu entrei no mestrado, lá na era da Pedra Lascada, lá, antes de existir o Sarau Elétrico, portanto, antes de existir o mundo inteligente que nós nos mergulhamos toda semana. O meu projeto de mestrado
era o seguinte: eu queria estudar a poesia brasileira. Na verdade, eu queria estudar as poéticas dos poetas brasileiros. Poéticas são aqueles poemas em que os poetas, de alguma maneira, dizem o que eles acham que é a poesia, resumindo. E eu queria estudar as poéticas dos poetas brasileiros, desde o Gregório de Matos até o Gilberto Gil. Porque o Gil tinha lançado naquela época um disco que tinha aquela música Metáfora. Sabe aquela que diz: ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível, não sei o que. E aquilo ali para mim era um enigma, eu queria entender aquele troço. Dava para ver que ele estava dizendo, estava dando uma ideia sobre o que era ser poeta para ele, né? Poeta, enfim, letrista, cancionista, mas eu estava pensando como poesia. Então, depois eu acabei abandonando esse projeto, que ele era inexequível, né? Como quase todos os projetos iniciais de mestrado são, assim, o cara quer abraçar o mundo com as pernas, né? Mas esse troço sempre ficou na minha cabeça. E é assim, quando eu sou solicitado a falar sobre um deles, eu falo muito, um cancionista do meu agrado, assim, eu imediatamente penso no Chico, no Caetano, no Paulinho da Viola, no Aldir Blanc com o João Bosco, por aí, né? E, no entanto, o Gil tem um barulho de fundo, assim, que sempre, que nem ele diz naquela música Sandra, né, que a corda sempre me leva de volta para ela. De alguma forma, sempre tem o Gil, assim, no horizonte. Mas não sei por que eu estou falando tudo isso, Caetano. Por que eu estou falando tudo isso? Só para defender o Gil aqui. Isso. Tentando explicar o inexplicável. Tá, então eu vou começar com essa música que se chama Sandra, justamente. Eu vou ler a letra dessa música chamada Sandra, que é a música lá de Sandra é a mãe da Preta Gil, né? Eu acho que é a primeira mulher dele, né? É a mãe da Preta Gil e das outras. Tem mais duas da Sandra. Aquele rapaz que morreu, aquele era filho da Sandra também, né? Isso. E aquela música Drão também foi feita para ela, que é linda. A Drão é maravilhosa, que a Drão ele fez na separação deles, né? Exatamente. Ele diz, não, tá tudo bem, os meninos estão todos bem, Os não sei filhos o quê. todos sãos. Mas, enfim, essa música Sandra, eu acho que era no auge ainda da coisa, quando estava tudo Okay. bem. Tudo Dara. Maria Aparecida, porque apareceu na vida. Maria Sebastiana, porque Deus fez tão bonita. Maria de Lourdes, porque me pediu uma canção para ela. Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício, e Lair, porque quis me ver, e fui lá no hospício. Salete fez chafé, que é um chá de café que eu gosto, e naquela semana tomar chafé foi um vício. Andréia na estreia, no segundo dia, meus laços de fita, isso aqui é tudo ele repassando, imagino eu, né? Até tem uma explicação aqui no livro. Não, essa letra ele fez quando foi preso em Floripa. Essa Sandra ele botou, mas era o nome da enfermeira lá. Mas essa música não é para a mesma do Drão. Não, mas é para Sandra também. No fim é para Sandra, quer ver? Claro, aí ele fez uma média com a patroa. Ele deu um enroladinho ali e tal. Porque essas mulheres todas passaram pela vida dele naquele momento horroroso que eles estavam na clínica onde ele foi internado. Tinham sido pegos com baseado e tal, né? Isso. Turnê Doces Bárbaros. Isso. Cíntia, porque embora choque, rosa é cor bonita. E Ana, porque parece uma cigana da ilha. Dulcina, porque é santa, é uma santa e me beijou na boca. É mulheral ali, chovendo na horta dele, né? Azul, porque azul é cor e cor é feminina. Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto e para dar o salto me amarro na torre no alto da montanha. Amarradão na torre dá para ir para o mundo inteiro. E onde quer que eu vá no mundo, vejo a minha torre. É só balançar que a corda me leva de volta para ela. Ó, Sandra. Muito bem. Isso aí. Que bonita, hein? Ela tá grávida ali, provavelmente da... Grávida da Maria. Está escrito aqui na legenda, grávida da Maria. Isso aí, Gilberto Gil, uma salva de palmas para o Gilberto. Salva de palmas! Vai lá então, Diego. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou começar lendo uma letra que é do Caetano com o Torquato Neto, que está lá naquele álbum Tropicalia Panis Circenses de 68, né?
Há um tempo atrás eu tive o privilégio de fazer um livrinho muito simples, muito singelo, mas que me Muito deu... bom, não apoiado, muito bom o livro, Não, muito legal, bom. legal. Vou mostrar aqui, eu vou fazer uma propaganda aqui. Não, eu digo muito simples porque foi assim, fiz um livro mais ou menos às pressas, mas foi muito bacana de ter feito, gostei muito do resultado. E de modo que eu acabei mergulhando, assim, especificamente nesse álbum, que eu já gostava muito, mas aí também me deu essa outra dimensão, assim, de fazer algo, aquela coisa de a gente poder trabalhar com algo que já gosta e com isso gostar ainda mais e descobrir mais sobre aquilo que já gostava, enfim. Muito legal. E aí tem essa canção eu gosto muito, que é interpretada pela Gal nesse álbum, e que é do Caetano Torquato, que é Mamãe Coragem. Eu acho é um pouco dureza, mas eu acho muito bonita e eu vou começar com ela, então. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo e eu quero mesmo é isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos para lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue uns panos para lavar, leia um romance, leia a Elzira, Morta Virgem, O Grande Industrial. Eu por aqui vou indo muito bem. De vez em quando brinco o carnaval e vou vivendo assim felicidade na cidade que eu plantei para mim e que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Eu acho bonito pra caramba e gosto ainda do fato de que agora a gente está meio que nessa cidade sem fim, porque a gente não sai pra rua, né? Enfim. Mas esse aí é o Caetano na parceria com o Torquato, interpretado pela Gal lá no Tropicália Panis Circenses. Muito legal. Bom, eu vou ler um trecho. Na verdade, eu pensei em ler em 3 partes trechos de um discurso que o Caetano deu em 93 no Museu de Arte Moderna. Eu nem sei a troco de quê, quer dizer, o que estava, por que ele deu esse discurso, mas eu vou, essa não é, tá aqui, ó, conferência... O Caetano só dá discurso, cara. No contexto do evento Enciclopédia da Virada do Século Milênio. Então, eu capturei alguns trechos que eu acho que tem a ver com o que a gente, com o eterno ser brasileiro, né? Às vezes ouvi dizer que o Brasil cansou de ser o país do futuro, ou que o Brasil era o país do futuro, mas o futuro já chegou, já passou e o Brasil ficou aqui. O otimismo evidente da bossa nova não é tolo, e é por isso que ela nem sequer nos parecia otimista quando estávamos à beira de mergulhar no tropicalismo. O otimismo da bossa nova é o otimismo que parece inocente de tão sábio. Nele estão resolvidos provisória, mas satisfatoriamente, todos os males do mundo. De tal otimismo, podemos dizer, lembrando Nietzsche mesmo, que é trágico. Forçou a barra, né? Mas tudo bem. O senho cerrado, isso aqui eu gosto muito, o senho cerrado da esquerda festiva parece sério, quando é apenas bobo. O tropicalismo sempre quis estar à altura da bossa nova. Eu vivo repetindo que o Brasil precisa chegar a merecer a bossa nova. A nossa descida aos infernos se efetuou como estratégia de iniciação ao grande otimismo. Ainda não a fase sombria, iniciada em 1967.
Alegria, alegria era um começar a mexer no lixo. Claro que ela trata da alegria real, mas apenas para ter mais eficácia no tratamento do tema fundamental, que é o mesmo de Super Bacana e de Geleia Geral, a saber, uma visão autodepreciativa da nossa vida cotidiana e do seu quase nenhum valor no mundo. Zé Celso costumava falar no caráter masoquista da estética tropicalista, com sua reprodução paródica do olhar do estrangeiro sobre o Brasil e sua eleição de tudo o que nos parecesse, a princípio, insuportável. Eu mesmo lembro um exemplo revelador. Na canção Baby, eu usei a palavra lanchonete, porque ela me dava náuseas quando lida em marquises ou ouvida em conversas. Ela me parecia uma mistura monstruosa de francês com inglês e era como o anúncio de uma vulgaridade intolerável que começava a tomar conta do mundo. Coloquei-a na canção e, se não posso dizer que aprendi a amá-la como o personagem do Dr. Strangelove aprendeu a amar a bomba, é certo que passei a usá-la com natural delicadeza, como se incluí-la numa canção significasse redimi-la. Na verdade, eu creio que assim é. A primeira Coca-Cola da música popular brasileira é de Alegria, Alegria. Passou por caminhos semelhantes. Eu detestava Coca-Cola e continuei detestando Coca-Cola até bastante tempo depois de ter incluído o seu nome na famosa canção. Mas foi considerando o valor simbólico da Coca-Cola, que para nós queria dizer século XX e também hegemonia da cultura de massa americana, o que não deixava de ter o seu teor de humilhação para nós, que a incluir um pouco a maneira dos artistas plásticos pop na letra da canção. E, afinal, o que é que me chamou a atenção no filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, senão a ostentação barroquizante de nossas falências, de nossas torpezas e de nossos ridículos? De todo modo, é numa canção tropicalista que se repete obsessivamente a frase: aqui é o fim do mundo. De fato, nunca canções disseram tão mal do Brasil quanto as canções tropicalistas, nem antes nem depois. Eu paro por aqui e continuo no segundo segmento. Caetano Veloso, desse discurso, então, que, como diz o professor, ele está sempre discursando, então, mais um discurso do Caetano Veloso. Vai lá, professora. Sabe que depois ele fez uma autocrítica, né, na segunda edição do livro dele. Verdade Tropical. Verdade Tropical. Na segunda edição, feita 20 anos depois da primeira, ele disse, alguém avisou para ele que não foi a primeira vez que a Coca-Cola foi citada. Ah, é? Alguém alertou ele e tal. Né? Mas isso não é. O Caetano é uma figura. Não vem querer desmerecer. O que eu gosto do Caetano é a mesma coisa que eu gosto na poesia. Quando eu gosto de poesia, eu não gosto muito de poesia, não sou que nem o Diego, que é do ramo mesmo. Né? Porque o legal de poesia é quando ela continua assim, meio que te aborrecendo, assim, sabe? Ela continua de alguma maneira soando, né? Ou ela permanece. Lembra quando o Ali Salomão, o finado Ali Salomão, foi no sarau, Cátia? Lembro. E fazendo aquelas performances dele, aquele jeito, eu não sei imitar aquilo, né? Maravilhoso, era um falastrão, assim, falava abrindo os braços e falando. Porto Alegre tem o bacilo lupicínico. Ele dizia, né? Eu acho essa imagem o máximo. Não sei o que ela quer dizer, mas eu acho ótima. Né? Ótima. Mas, enfim, ele falava desse negócio da poesia como uma pedra no meio do caminho, né? Mas como uma pedra que resiste à interpretação. Sabe? Tu fica interpretando, assim, tem umas coisas que tu interpreta e na primeira vez tu enxerga logo. O Chico é assim, só que ele é maravilhoso. Né? O Chico tu ouve e diz, entendi, pronto, tô dentro e, né, acompanhei a história.
Na canção. No romance, não. Engraçado, o Chico, no romance, ele é muito poético, né, nesse sentido. Assim. A gente não sabe bem de que ele está falando, aquilo ali dá uma angústia, né? Parece que está meio fora de foco, uma coisa assim. Então, o que eu gosto do Caetano é isso, eu gosto desse troço dele. Por isso que eu não gosto do discurso dele. Não é que eu não goste, mas, enfim, eu acho ele falando, assim, explicando as coisas, eu acho interessante, mas não é o mais interessante. O mais interessante é ele compondo, né? Eu gosto dele explicando também, Tudo. mas enfim. Eu gosto. Eu gosto dele comendo paçoca também. Sabe que a onda agora é assim, ele vive comendo paçoca de amendoim. É que tu não segue o Caetano nas redes. Não, devo seguir. E aí, toda hora que ele começa a comer a tal da paçoca, a mulher dele, a Paula, bota... E ele fica de saco cheíssimo, né? Porque, enfim, é chato, né? A pessoa tá ali comendo uma paçoca. Mas não tem nada a ver. Eu adoro o Caetano e adoro paçoca. Por que a mulher bota a paçoca no ar? Qual é que é o negócio? Ela bota toda vez que ele está comendo, ela vive fazendo live. E aí ela faz, olha aqui, Caetano tá comendo mais uma paçoca. E ele olha para ela, tipo assim, olhinho para cima, tipo, porra, sabe? Tipo aquela manchete, Caetano estacionou o carro no Leblon. Assim. Isso, tipo isso. Mas por sinal, fez aniversário agora, foi 10 de março, né? 10 de março. Foi 2011 essa reportagem, 10 de março de 2011. Então, ele teve um aniversário recente do dia que o Caetano... Não, mas então tu também segue o Caetano, é isso? Tu sabe até o aniversário da foto, então? Não, essas notícias eu tenho compiladas. Tem uma, eu tinha até aqui, daqui a pouco eu acho a data aqui, tem uma do Chico também, que é super importante, desse nível aí do Caetano, mas depois eu comento, então. Tá, eu vou ler aqui a letra de uma música que foi famosa no seu momento, lá, isso aqui, nem me lembro mais, é anos 80, sei lá. Não, acho que é 90 já, né? Que é Fora da Ordem. O que é isso, 90? O cara que organizou esse livro aqui do Caetano é um cara que não gosta de cronologia, então ele separou por temas, assim, fica uma coisa muito moderna e incompreensível, né? Então diz lá o Fora da Ordem. Ele está aludindo aqui a uma velha música lá quem era do Macalé, né? O Vapor Barato. Jorge Macalé. O Vapor Barato. Jorge Macalé. Mas o vapor barato, dito lá nos anos 60, era uma coisa meio revolucionária, né? Assim, de mudança de costumes. E aqui o Caetano começa dizendo assim, vapor barato, um mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que ainda construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo para a lua, nada continua. E o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata, tua batata da perna moderna, a trupe intrépida em que fluis, te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa trans é quase luz forte demais, parece pôr tudo à prova, parece fogo, parece paz, parece paz. Pletora de alegria, um show de Jorge Benjor dentro de nós, é muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Meu canto esconde-se como um bando de anomames na floresta, de curdos na montanha. Puta, eu me lembro desse troço dos curdos da montanha, aquela minoria lá do Iraque, né, fugindo para não sei aonde, lá para o Líbano, não sei aonde. Você me lembra dessa história porque eu estava vendo televisão um dia, interrompi o teu Deus, Caetano, aqui, Cátia. Eu estava vendo, eu morava sozinho comendo e tal, e aparece uma notícia que era o seguinte, os milhares de curdos atravessando uma cordilheira para fugir, enfim, da guerra, da perseguição, e um curdo deles foi morto, passando fome, tal, frio, e um curdo foi morto e caiu uma caixa de comida na cabeça dele. Um avião da ONU passava e jogava comida e tal.
E eu me lembro assim que aquilo me deu, sabe, sabe aquela, né? Enfim, meu canto esconde-se como um bando de Yanomamis da floresta, de curdos na montanha. Na minha testa caem, vem colar-se plumas de um velho cocar. Estou de pé em cima do monte de imundo lixo baiano. Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei que é bom. Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis, sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Não é? Não fica ressoando assim, né? Tu fica... como assim? É isso aí. Legal. Tem uma coisa essa imagem aí dos curdos na montanha, não sei se vocês lembram aquela, talvez seja uma imagem a mais parecida que o Brasil já tenha produzido, que era quando rolou aquela intervenção, quando começou aquela história das UPPs no Rio, Morro do Alemão, alguma coisa assim, que era uma galera fugindo em cima do morro, assim, atirando os helicópteros, né? Talvez seja o mais parecido que o Brasil tenha já aqui isso aí acho que já era final da era Lula, né? Ou talvez já fosse o primeiro governo da Dilma, não sei. Mas é curioso que o Brasil tenha produzido uma imagem desse tipo também. Sou eu, né? É. Tá. Então eu vou aqui, ó, para complementar aquela informação relevante, ó. 10 de março de 2000, eu tenho isso guardado aqui porque é de fato importante. 10 de março de 2011, né, foi publicado no Terra. A manchete era: Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira. Tinha 3 fotos. Foto 1, legenda da foto 1, Caetano Veloso se prepara para atravessar uma rua no Leblon. Legenda da foto 2, Caetano olha para o fotógrafo enquanto atravessa a rua no Leblon. E legenda da foto 3, Caetano espera no estacionamento carioca nesta quinta-feira 10. Essa reportagem aí, na verdade, ela já vem na esteira de uma reportagem de 2 de novembro de 2009, que tinha como manchete: Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde. Que foi publicado no Ego, que é do Grupo Globo, né? E aí tinha lá como é que é? É sutiã, que tem na reportagem, manchete, sutiã, acho que é, né? Não sei se é isso. Que tem a manchete, tem outro termo que aparece ali, que é o subtítulo, submanchete, sei lá o que, enfim. Tweet. Pode ser. Hã? Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde. Aí vem, ó. O cantor e compositor desfilou de bermuda, camiseta e chinelos pelas ruas do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. E aí depois vem ali: na tarde de sol dessa segunda-feira, 2, o cantor e compositor Chico Buarque trocou a sua tradicional caminhada pela orla do Leblon, na zona sul do Rio, por uma ida até a padaria perto de sua casa. Chico comprou 2 baguetes para o lanchinho da tarde. E aí uma série de fotos, legenda das fotos: Chico Buarque, 2 pontos, pães para o lanche da tarde. É uma maravilha, né? Esse jornalismo. Mas não é isso que eu ia ler, na verdade. Eu ia ler uma letra do Gilberto Gil, que está num álbum de 98 chamado Sol de Oslo, que parece que ele gravou uns 4, 5 anos antes, né? Na Noruega, em Oslo, e aí meio que assim, sacaram que não era muito comercial, o disco ficou meio na gaveta, e aí depois saiu em 98, mas que também eu acho que é totalmente atual. A canção se chama Rap como gênero, só que ele grafou com E, não com A, né? Mas é rap, e isso, para quem for ouvir, vai encontrar algo que se parece com, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O que não sabe, o que não saberia, o que não saboreia, porque é só visão. E tão somente cores, a cor do veludo, ludo, luz, brinquedo, ledo, engano, tele. Tele, tecido à prova de tesoura, que não corta, não costura, que não veste, que resiste ao teste da pele, não rasga, nunca sai da tela, nunca chega à sala. Que é pura fala, que é beleza pura, é a pura privação de outros sentidos, tais como o olfato, o tato e seus outros sabores, não apenas cores, mas saliva e sal. Veludo em carne viva, nutritiva, não apenas realidade virtual, veludo humano, pano em carne viva, menos real se mais vida real.
O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O que não sabe, o que não saberia, porque morreria sem poder provar. Como provar a pilha com a ponta da língua, receber o choque elétrico e saber. Poder matar a fome é para quem come, é claro, não apenas para quem vê comer. Assim feito a criança pobre esfarrapada come feijoada que vê na TV. Essa criança quer o que não come, quer o que não sabe, quer poder viver, assim como viveu um Galileu, um Newton e outros tantos muitos pais do amanhã. Esses, atenção, que provam que a Terra é redonda e a gravidade é a simples queda da maçã, que dão ao povo os frutos da ciência, sabores sem os quais a vida é vã. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Esse é o Gilberto Gil. Ok, então, vou eu agora, eu vou ler mais um trecho, e aí eu encerro um trecho longo, tá, já vou avisando, daquele discurso que mesmo o professor falando que ele é ruim de discurso, e blá, 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 que ele é melhor no blá, blá, é bom. Olha, eu acho, tá. Eu estou lendo trechos, né? Então, mas se refere, ele estava falando das músicas tropicalistas, né? De que pegavam o pior do Brasil. Aí ele diz assim, num dado momento, sei que posso ter aumentado a confusão ao sublinhar o namoro do tropicalismo com o pessimismo profundo. Não apenas uma paródia de samba exaltação é ainda assim um samba exaltação, mas também e talvez, sobretudo, Jorge Ben, o autor da totalmente afirmativa e isenta de intenções irônicas País Tropical, era, como Jorge Benjor hoje é claro, que o cara mudou de nome, né? Nosso herói estético e psicológico. Contudo, eu creio ser quase desnecessário dizer que a alegria pura, beleza pura de Benjor é da mesma natureza daquela da bossa nova, apenas aqui num caso individual de expressão extrovertida agressiva. De resto, Jorge Ben surgiu no rastro da bossa nova e foi ainda sob sua luz que criou a variante primária e vitalista de samba moderno, que mais tarde pôde casar com formas de rhythm and blues, soul e funk. A canção País Tropical é mais do que o avesso da canção Tropicália. Ela é o canto do homem alegre do país que os tropicalistas tinham em mira no seu primeiro movimento de tentativa de sair do reino das sombras. O artista Jorge Benjor é o homem que habita o país utópico, transhistórico, que temos o dever de construir e que vive em nós. No entanto, as minhas canções ainda são predominantemente longos e enfadonhos inventários de imagens jornalísticas intoleráveis do nosso cotidiano, usadas como autoflagelação e como que olhadas de fora. Até essa coisa desagradável de pronunciar o nome de outro país como emblemático repositório de mazelas sociais. Eu odeio esse negócio de dizer o nome do Haiti naquela canção. Outro dia li que o meu colega Aldir Blanc, coautor de tantos sambas magníficos, reivindicava a autoria da comparação do Brasil com o Haiti. Eu não brigaria por ela. Só suporto e mal essa referência explícita ao Haiti, o único país americano onde uma revolução escrava foi vitoriosa e fundadora da nacionalidade, porque metia ali a forma verbal reze. E aí eu vou para o finalzinho que ele diz assim, no início dessa conversa, distinguir entre... Eu sempre tenho problema com esse negócio, né? Porque eu falo com um som de trema, mas a gente não fala, não usa e nem fala, né, professor? Distinguir, não. Não, mas eu já vi...
Mas se tu te sentir à vontade, pode dizer. Não tem Tá, problema. eu acho melhor distinguir, mas é que eu sou antiga. Embora o segurança dos árvores. Tá. Eu ia dizer opinião não compartilhada pelos seguranças. No início desta conversa, distingui entre fazer projetos para o futuro e sonhar. Nossos projetos devem ser no sentido de resolvermos o problema da distribuição de renda entre nós, de amadurecermos uma noção de cidadania, de elevar o nosso nível de competência. Nossos sonhos devem ser imensos e de libérrima originalidade. Um jornalista americano que outro dia me entrevistava estranhou que em minhas ambições para o Brasil eu enfatizasse a originalidade e não a força, a riqueza ou o poder. De fato, não penso num super desenvolvimento do nosso poderio militar, nem numa dominação econômica de outros povos. Penso no poder transformador dos nossos jeitos se apenas sairmos da miséria. O índio daquela minha canção é o mesmo índio dos Árcades e dos Românticos, símbolo da nacionalidade que na Bahia vemos a cada 2 de julho desfilar em procissão que supera qualquer paródia tropicalista, mas é também o Juruna, que se elegia deputado, é um representante da tribo que Egberto Gismonti fora visitar e é um sobrevivente da última chacina ou o espírito de um dos seus mortos. Em suma, é um personagem muito mais complexo e com o qual temos muito maior intimidade. E dele se diz que virá mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Eu vou parar por aqui, o discurso segue, mas essa coisa do 2 de julho, eles têm uma espécie de desfile de tribos, é isso? É isso, né, professor? O 2 de julho é a independência na Bahia, né? Porque a Bahia ficou independente só no ano seguinte. A independência, assim, a data que a gente comemora é 7 de setembro de 22, né? Mas por que eles falam em índios? Eles têm Não, eu acho que não. Eu acho que é um desfile de Dia da Pátria. Lá. Eu nunca vi, né? Mas imagino que seja isso. É que nem o nosso 20 de setembro, entendeu? Entendi. Eu acho que ele deve estar falando de uma coisa nacionalista, porque, enfim, é isso. Lá na Bahia tinha forças portuguesas que resistiram mais à independência, e por isso teve que ter uma luta e tal, campal e tudo, guerra mesmo, né? Então eles comemoram o 2 de julho, por isso. Mas com um desfile com uma representação de índios, pelo que eu entendi, não militar. Bom, tá. Talvez tenha batalhões de índios lá no 2 de julho. Vou pesquisar, Kátia. Vou pesquisar também, fica de tema. Tá, é tu aí, professor, vai lá. Vou eu, não. Então eu vou ler uma daquelas letras de canções do Chico, a gente entende de primeira e é maravilhosa. Não me venha, Kátia Suma, não faz essa cara. É maravilhosa. Uma das coisas que o Chico faz muito bem é esse jogo de tempos, né? E esse é um caso, todo mundo conhece, a canção se chama Futuros Amantes. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa. Ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios no ar. Pior que o coronavírus. O coronavírus dura só algumas horas, né? Desculpa a comparação. E quem sabe, então, o Rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios, em vão, tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber, com o amor que eu um dia deixei para você. É lindo, Kátia.
Muito lindo. Mas enquanto isso, eu olhei aqui no Google, então, assim, diz que aqui no dia 2 de julho, na Bahia, eles comemoram, então, a independência do Brasil na Bahia, ao som de fanfarras e samba. Então, é isso aí, não tem essa de... Mas eu não sei porque que ele fez aquela ligação com o índio. Eu achei que era uma coisa tipo o nosso carnaval, que tem aquelas tribos. Ainda tem... Bom, não tem mais carnaval, não tem mais tribo. Eu fiz uma associação com o nosso 20 de setembro. Se tu olhar com o olho tropicalista para o 20 de setembro... Cavalos. O carnaval na Bahia não pode ter ala das baianas, né? Porque não faz sentido, né? Então, de repente, aí bota uma ala dos índios, sei lá. Enfim. Desculpa. Acho que não... Vai lá, Diego. Tá. Eu vou ler aqui. Na verdade, é um poema. É um poema de um poeta inglês que viveu na virada do século XVI para o século XVII. Mas é um poema que foi, depois de ter sido traduzido pelo Augusto de Campos, ele foi musicado pelo Péricles Cavalcanti, e aí ele foi gravado pelo Caetano lá no Cinema Transcendental, em 79. Então, o título do poema, que é de autoria desse cara chamado John Donne, né, é Elegia indo para o leito, né, indo para a cama. E aí, o Augusto de Campos traduziu o poema na íntegra, e a versão musicada e gravada pelo Caetano é um corte, né? Um corte assim, um terço talvez do poema, mais pro final, pega do meio pro fim do poema. Então ele não pega nem o início, nem totalmente o final do poema. E enfim, eu acho um poema super bonito. Eu fiquei um pouco motivado para ler esse poema, porque eu estava, na semana passada, dando uma aula para os meus alunos, uma aula aqui pelo Zoom também, e aí eu coloquei esse poema, e aí, enfim, acabei fazendo enfim, aquela conversa que a gente precisa fazer com um tipo de texto que coloca, enfim, que é uma grande declaração de amor, mas ao mesmo tempo objetifica a mulher e tudo mais. Tem várias imagens dentro do poema que a gente pode, com a nossa visão de hoje, colocar em questão assim, poxa, como assim, né? Só a mulher vem aqui, tira a roupa para mim e tudo mais, né? E aí tem umas imagens internas também que a gente pode olhar e ficar meio espantado, assim, quando aparece ali, enfim, essa grande conquista como conquista da América, né? Ou seja, conquista da mulher como uma conquista de uma política colonial e tudo mais, que não é propriamente algo que hoje a gente acha legal. Mas, ao mesmo tempo, o Caetano, que é o Caetano, gravou esse poema, e inclusive a parte que vai aparecer ali, a menção à América, enfim, toda a parte colonial. Então eu acho que isso, de certa maneira, redime um pouco esse questionamento. Afinal, pelo menos a Kátia vai concordar comigo, se o Caetano gravou, a princípio está tudo bem. Eu acho, tudo isso já estão tirando onda demais de mim, viu? Não, desculpa. Não, mas tudo isso para dizer que assim, eu acho que sim, a gente tem que fazer todas essas ressalvas, né, ao tempo e tudo mais, mas eu acho bonito pra caramba. Assim, tanto a versão do Caetano é fantástica, mas o poema todo é muito bonito, à exceção da imagem final, que é meio grosseira demais. Mas eu vou ler todo o poema, e aí eu dou as indicações ali onde começa e onde termina a música do Caetano. Ah, sim, o Augusto de Campos chamou esse poema de um striptease metafísico. Na verdade, nem quer dizer, é um striptease, porque é mental, né? O cara que quer que a mulher tire a roupa, ele tira a roupa dela mentalmente, né? Então, o poema diz o seguinte: vem, dama, vem, que eu desafio a paz, até que eu lute, em luta o corpo jaz. Como o inimigo diante do inimigo, canso-me de esperar se nunca brigo. Solta esse cinto sideral que vela, céu cintilante, uma área ainda mais bela. Desata esse corpete constelado, feito para deter o olhar ousado. Entrega-te ao torpor que se derrama de ti a mim, dizendo, hora da cama. Tira o espartilho, quero descoberto o que ele guarda, quieto,
tão de perto. O corpo que de tua saia sai é um campo em flor quando a sombra se esvai. Arranca essa grinalda armada e deixa que cresça o diadema da madeixa. Tira os sapatos e entra sem receio neste templo de amor que é o nosso leito. Templo de amor é meio foda, né? Que é o nosso leito, mas tudo bem. É meio foda, pré-foda. Os anjos mostram-se num branco véu aos homens. Tu, meu anjo, és como o céu de Maomé. E se no branco tem contigo semelhança aos espíritos, distingo. O que o meu anjo branco põe não é o cabelo, mas sim a carne em pé. E aí vai começar o que vira a música do Caetano, né? Deixa que a minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. Minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista. Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetra o teu mistério. Liberto-me, ficando teu escravo. Onde cai minha mão, meu selo gravo. Nudez total, todo prazer provém de um corpo como a alma sem corpo, sem vestes. Aí aqui o poema a música do Caetano vai pular, mas o poema continua. Aí depois volta a música. As joias que a mulher ostenta são como bolas de ouro de Atlanta. O olho do tolo que uma gema inflama, ilude-se com ela e perde a dama. Aí volta a música. Como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita, mas ela é um livro místico e somente a alguns, a que tal graça se consente, é dado lê-la. Aí na música volta lá pro início, começa de novo, deixa que minha mão errante adentro e tudo mais, e aí volta pro verso final da música, mas o poema continua, né? Acho que é o verso mais Caetano que o John Donne escreveu, né? Que ele termina dizendo ali, né? Mas ela é um livro místico e somente a alguns é dado lê-la. Né? E aí vem, eu sou um que sabe. Né? E aí o poema continua mais um pouquinho. E aí é a imagem acho que a mais nojenta e ruim do poema. Como se diante da parteira, abre-te. O cara não vai conquistar ninguém dizendo isso, né? Como se diante da parteira, abre-te. Atira assim o linho branco fora, nem penitência, nem decência agora. Para ensinar-te, eu me desnudo antes. A coberta de um homem te é bastante. Esse é o John Donne, que vai ser musicado pelo Caetano. E eu acho que funciona muito bem o fato de que um grande artista, quando pega um poema de outro, faz o recorte bem certinho, né? Acho que isso também é uma prova de autoria muito massa do Caetano. É isso, John Donne pelo Caetano e por ele mesmo. Certo? Bem, eu vou ler o meu saideiro, que é o seguinte. O Caetano escreveu umas crônicas para o jornal O Globo durante, eu acho que 3 anos, de 2010 a 2013. Eu não sei exatamente quanto tempo durou, mas eu sei que começou em maio de 2010. E a primeira crônica que ele escreveu, ele disse o seguinte: quando disse a Leminski, no começo dos anos 70, que me encantava a recuperação do Largo da Ordem no centro de Curitiba, ele riu, aspas, você adora enganações feitas para a classe média, fecha aspas. Respondi que adorava mesmo. Sempre à esquerda, Leminski via limpeza, iluminação, policiamento e restauração de prédios como maquiagem e olhava com desconfiança meu interesse por Jaime Lerner, o então prefeito da cidade, que fora indicado pelo governo militar. Eu odiava o regime e desprezava os que chegavam ao poder em acordo com ele. Mas não via o Largo da Ordem como enganação. Bem, talvez se pudesse dizer que aquilo se dirigia à classe média, mas eu ri ao dizer diante da cara do poeta, eu sou classe média. O que de fato pensei foi, se fizesse algo assim com o Pelourinho,
o Brasil decolaria, ou estaria mostrando que já decolara. Era sonhar demais. Ainda nos 70, os sobrados da área estrita do Largo do Pelourinho foram restaurados. Lembro duas reações negativas, Candice Bergen e Décio Pignatari. Em ocasiões diferentes, ouvi de ambos. Parece a Disneylândia. Eu próprio, diante das tintas plásticas usadas, apelidei o novo Pelourinho de Giovanna Baby. Mas a verdade é que, tendo crescido em Santo Amaro, eu não achava artificial uma rua com casas antigas pintadas com tintas novas. Era o que acontecia ali na minha cidade a cada fevereiro, mês de Nossa Senhora da Purificação. Achei que Candice e Décio pensavam que casa velha tem que ter limo e reboco caindo. Décio, de Sampa, queria velharia mais autêntica. Candice, de Los Angeles, reviu o que expõe a artificialidade da sua terra natal, Disneylândia. Já eu só via o esboço de realização da promessa do Largo da Ordem. Nos anos 90, toda a região do Pelourinho ganhou o tratamento que eu imaginara utópico. Há queixas contra os métodos usados para a retirada dos moradores. Há a frase bonita de Verger, aquele Pierre Verger, devia se erguer no Pelourinho um monumento às putas. Elas é que mantiveram de pé esse pedaço da cidade. Em 1960, vendo a harmonia de formas exibida em matéria deteriorada, eu me sentia fascinado também pela degradação dos habitantes. A prostituição mais anti-higiênica manteve os sobrados de pé. Casas sem moradores caem. As do Pelô exibiam as marcas da decadência da humanidade que as povoava e as mantinha erguidas. É um paradoxo. ACM é um nome que se evita, a não ser que se queira xingá-lo ou adulá-lo. Medir objetivamente seu legado é anátema. Tô fora. Truculento, vingativo, populista, Antônio Carlos Magalhães era o tipo de político de que desejei ver a Bahia e o Brasil livres. Fiz-lhe sempre oposição. Cantei nos comícios de Valdir Pires, que se elegeu governador. Mas Valdir uniu-se com parte da oligarquia rural que odiava a ACM desde sempre. O vice de Valdir era um representante dessa oligarquia. Valdir mal esquentou a cadeira. Saiu para tentar ser vice na candidatura furada do Dr. Ulisses. A ACM voltou em glória nas eleições seguintes. A essa altura, ele já tinha feito as Avenidas de Vale, um projeto de 1942, e atraído quadros de alto nível técnico. Na sua volta, retomou os trabalhos do Pelourinho, que floresceu. O escolhido para dirigir o projeto foi o antropólogo Vivaldo da Costa Lima. Seja como for, a restauração, com os atrativos para quem quisesse estabelecer negócios ali, mudou a cara da cidade. Jovens que até os anos 80 nunca tinham ido ao centro histórico, lotavam os bares do Pelourinho. Isso deu ao baiano uma nova autoimagem. O atual governo do PT, o texto é de 2009, né? O atual governo do PT precisaria se posicionar de forma clara face ao legado de ACM. Sentir que talvez haja desprezo pelo Pelourinho me deprime. A explicação dada é que as facilitações oferecidas aos negociantes que ali se estabeleceram são artificiosas. O governo petista da Bahia deveria tomar o Pelourinho como uma joia a ser cuidada. Aproveitar o aproveitável de ACM e fazer melhor. E aí ele fecha dizendo isso. Política, para mim, é isso. Capturar as forças regenerativas da sociedade e trabalhar a partir delas. Não se atar a facções ideológicas
como a torcidas de futebol, nem muito menos a grupos de interesses inescrupulosos. Por que eu li esse texto? Ele cita aqui o Jaime Lerner. O Jaime Lerner é um cara que eu participei de um grupo aqui, é de 2010 o texto, participo ainda desse grupo que se opôs àquele projeto no cais do porto da cidade, que queria construir um shopping, mas, enfim, assim, acabar com o que existia e transformar aquilo ali num lugar igual a qualquer outro lugar. E, no entanto, foi o Jaime Lerner que fez o projeto da Orla, a Orla que hoje tanto orgulha os porto-alegrenses. É um projeto que ficou bacana, obviamente ficou bacana, e eu acho que a gente tem esse problema, assim, os partidos, a esquerda e a direita, de reconhecer o que foi bem feito, foi um feito digno de comemorar e de saudar, e deixa de fazer isso apenas porque é de uma sigla que não é bem vista ou de um grupo ideológico X ou Y. Eu acho isso uma tacanhice e acho que isso transformou o Brasil, quer dizer, tem ajudado a transformar o Brasil no que ele está. E o Caetano é foda, professor, tá? E a Cátia Suma é foda, muito bem, Cátia Suma, pode crer. Não, o Caetano é foda. Deixa eu dizer uma coisinha aqui, então, para me despedir. Não, só para lembrar uma coisa, é uma esquisitice, mas, enfim, ontem o Mandetta, o ministro da Saúde, quase foi expulso do governo do Bolsonaro e bora lá e tal, né? E vocês viram que ele falou do mito da caverna? Viram essa história? Não vi. Não. Ele meio se... Né? O mito da caverna é aquela história do Platão, enfim, que propõe a alegoria de que tem umas... Né, imagina um monte de gente no fundo de uma caverna, acorrentados de tal maneira que eles só podem olhar para o fundo da caverna. E lá atrás tem a entrada da caverna e lá fora tem um fogo muito forte queimando. Então, o que esses caras... E lá passam-se coisas, enfim, tem gente que passa na boca da caverna e tal, né? E esses caras que estão acorrentados dentro da caverna, eles só enxergam aquilo que se projeta como sombra no fundo da caverna. E aí o Platão propõe, imagina se um desses caras consegue se livrar e vai lá para fora. Quando ele chega lá fora, primeiro ele fica cego com a luz do sol, mas depois ele percebe que ali daquele lado é que estão acontecendo realmente as coisas, né? Que aquilo lá era só imagem e tal, né? Daí o Platão ainda propõe mais uma, ele diz assim, imagina que esse cara retorne lá para dentro para avisar para os caras que aquilo tudo é sombra. O que vai acontecer com ele? Se os caras puderem matar, vão matar esse cara? Resposta, vão matar. Enfim, essa é uma versão assim, mais minuciosa do mito, né? E aí o Mandetta, eu não quero ele para nada, entendeu? Não quero ele para compadre nem nada, né? Mas, porra, alguém do governo Bolsonaro citar, nem que seja um clichê da história do pensamento, é meio isso, assim, sabe? De dizer, meu Deus do céu, vida inteligente, né? Mas eu quero dizer mais uma coisa. O cara tem feito um bom trabalho. Está bem elogiado, né? Quero só dizer mais uma coisa. Conseguiu citar além do Cebolinha, né? Foi um passo... E do orvalho de cavalo também, né? E mais uma coisa que eu queria dizer, prezados radioouvintes, telespectadores e gurizada em geral, a Rádio Elétrica da Cátia Suma tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/radioelétrica. Então, estamos convidando os nossos queridos radioouvintes, frequentadores do Sarau ou não, que queiram ajudar a Rádio Elétrica, capitaneada pela nossa subcomandante Cátia Suma, rainha dos porteiros. Queremos, então, divulgar para que vocês, quem tiver afim, vá lá, dá uma olhadinha, entra, vê lá, apoia.se/radioelétrica, vai lá e vê se não está afim de colaborar com... Qualquer 10 real está valendo. 10 real está valendo. Isso aí. Não, meu cordial boa noite para todos e esperando revê-los na próxima oportunidade.
Maravilha. Eu queria dizer o seguinte, a Cláudia Tages fez umas participações para esse sarau, mas vai ficar como como é que fala? É um bônus track só no áudio, na rádio, porque ela não gravou com a gente a imagem. Então, eu vou inserir os áudios que ela gravou para a gente no sarau da Rádio Elétrica. Mais um motivo, então, para apoiar. Aí essa forçou a barra, né? Queria dizer também... Não, eu queria dizer que vocês têm direito, cada um, a escolher 3 músicas para eu rodar depois desse sarau, dos nossos... assim, pode escolher 3 do Chico, tá, professor, se tu quiser, não tem problema. E... Eu já escolhi as minhas 3. Eu já escolhi as minhas 3, as 3 que eu li, pode ser. Pode ser, tá, maravilha. Eu também, então é isso. Que eu li, pronto, as 3 que eu li. Então hoje a gente tem canja de Caetano, Gil e Chico, poxa, né? Estamos pensando. Mas sempre no sarau elétrico, né? Então tá, a gente fala na próxima terça, super valeu, grande abraço, até lá.